Em vez de estetoscópio, o telefone celular. No consultório, apenas o médico, porque o paciente ficou em casa. Esta é uma das novidades no atendimento de médicos de várias especialidades que tiveram que quebrar algumas barreiras e conceitos sobre a telemedicina. Numa circunstância de isolamento social como a gente está vivendo, muitas situações podem ser orientadas à distância e, dessa forma, minimizar a exposição do paciente a um risco de uma doença infecto-contagiosa, como é o caso do coronavírus. E caso esse paciente tenha coronavírus, a gente também diminui a chance dele circulando no ambiente de consultório, de hospitais, de levar esse vírus para mais pessoas. Então, nesse contexto, eu passei a enxergar a telemedicina com, digamos assim, com mais simpatia, no sentido de que muitas doenças, inclusive da minha especialidade, que é a urologia, podem e devem receber algum tipo de orientação, minimizando aí o sofrimento do paciente. Essa orientação pode ser feita à distância. Enquanto nos atendia, o médico recebeu a chamada do filho de um paciente em tratamento, que está no interior do estado. Ouviu as informações e passou orientações. Como é que está seu pai? Ele já conseguiu fazer o exame, já foi liberado. Ele já fez a tomografia hoje? Já fiz agora de manhã. Mas há casos em que o paciente tem que ir ao consultório, como o médico explica. Quando é imprescindível a realização do exame físico, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma suspeita de uma hérnia inguinal que está causando dor, obstrução do intestino, às vezes a gente precisa pegar, a gente precisa tocar. Ou então, quando a gente tem dúvida em relação ao exame do aparelho respiratório do paciente, a gente precisa colocar um estetoscópio e auscultar os pulmões do paciente. Então, isso aí requer a presença do exame físico. Mas é como se a telemedicina funcionasse como uma espécie de triagem. A gente consegue ver quem realmente precisa desse exame presencial e quem não precisa. E muitas vezes o paciente não vai necessariamente precisar desse exame presencial. Isso não quer dizer que o exame presencial em todas as circunstâncias não seja ideal. O ideal é você poder examinar todo mundo. Mas, eventualmente, como a situação que a gente está vivendo agora, isso implica em mais riscos para o paciente. Então, o que é que a gente prefere? A gente prefere algum tipo de orientação à distância do que nenhuma orientação ou do que uma exposição desnecessária ao paciente. O teleatendimento para consulta médica é legal, hoje protegido por lei e pode ser feito por médicos, psicólogos, nutricionistas e profissionais de várias áreas. É o que garante a advogada Luciana Guimarães, especialista em direito médico e da saúde. É legal, sim. Recentemente, agora no mês de março, nós tivemos uma portaria 467 do Ministério da Saúde, na qual autorizou, em caráter excepcional, a telemedicina, para a utilização de todos os profissionais de saúde, principalmente os médicos. E essa portaria autoriza, excepcionalmente, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, as teleconsultas, teleorientações, porque antes dessa portaria, o que era permitido era a teleinterconsulta. O que era essa teleinterconsulta? Era uma consulta em que era dois médicos, um médico numa ponta, o médico na outra ponta com o paciente, e esses médicos se comunicavam e presencialmente o outro médico é que passava as informações mais detalhadas para o paciente. Agora não, agora pode ter essa consulta telepresencial, ou online, entre o médico e o paciente diretamente. A advogada faz alguns alertas sobre os direitos do paciente e esclarece. O paciente ele tem direito a dizer se quer ou não essa teleconsulta, porque muitas vezes é um caso até mais simples, é uma orientação de um remédio que ele já tomou, ou até um paciente novo também já está autorizado essa primeira consulta ser feita teleconsulta. Então, aí quando o paciente entrar em contato com o médico, que pode ser por vídeo, pode ser, temos plataformas específicas para telemedicina que os médicos podem estar adquirindo, porque possuem criptografia de ponta a ponta, guarda essas informações. O sigilo da informação médica, sempre existiu esse princípio, na ética médica, e continua mais válido ainda, porque como é um meio pela informática, pela internet, esses dados têm que ser preservados. Então, assim, muitos médicos atendem, já faziam esse atendimento, tirava dúvidas pelo WhatsApp, por outros aplicativos, que não são os aplicativos ideais para fazer. Porque às vezes você está conversando no WhatsApp, envia para alguém sem querer aquela conversa, então pode estar passando dados sigilosos do paciente.
o ideal é que ele tenha ferramentas específicas para realizar essa telemedicina. E atenção para esta informação sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde em fazerem cobertura do teleatendimento, inclusive com pagamento de reembolso. A maioria dos planos de saúde já prevê a telemedicina, né? Agora é importante o paciente e o médico olharem se está no contrato, para poder o médico pedir autorização antes para o plano, para não atender e depois não ser reembolsado. Mas, assim, telemedicina, eu queria deixar bem claro isso, é medicina. O nome é telemedicina porque é uma ferramenta de comunicação à distância, mas é um ato médico.